E aí, pessoal, dando continuidade aqui ao curso de Python, nessa aula eu vou falar sobre as funções pré-definidas da linguagem. O que é uma função? É um trecho de código reutilizável que executa determinados comandos fornecidos pelo usuário. Anteriormente, a gente está usando o comando print, que ele não é nada mais do que uma função que recebe como argumento um string ou variáveis e imprime esse valor no shell. Outra função que a gente estava usando era o input, que recebe como argumento a mensagem que ele vai mostrar na hora de receber o valor. Aí ele vai pegar esse valor e vai colocar nessa variável aqui. Eu vou dar mais uns exemplos de funções. No caso aqui, elas envolvem números. Aqui tem uma variável chamada número que recebe o valor -1. A primeira função é a função ABS, que ela retorna o módulo de um número. Ou seja, se eu colocar que número é igual a -1, e imprimir esse módulo aqui nesse print, ele vai mostrar um positivo. E se eu tirar o negativo, ele vai mostrar a mesma coisa. Outra função aqui é a função round, que ela arredonda o número com casa decimal. Aqui se eu colocar, por exemplo, 1.3 e imprimir o valor da variável arredondado, ele vai imprimir 1, porque ele arredondou para baixo. E se o valor for 1.7, ele vai imprimir 2, porque arredondou para cima. E quando é 1.5, ele ainda arredonda para cima, que no caso é C2. Agora eu vou mostrar algumas funções para strings. Nessa variável chamada string, eu tô atribuindo o valor palavra. A primeira função que eu vou mostrar aqui é a função len, que retorna o tamanho da string. Aqui eu estou salvando na variável tamanho o resultado de len. Então se eu imprimir, executar, eu vou mostrar o número 7, que é a quantidade de caracteres que tem na string palavra. A segunda função é a função lower, que ela é chamada de uma forma um pouco mais diferente. Que tu coloca o nome da variável do tipo string, ponto, lower, com os parênteses do lado. Aí se eu imprimir esse valor, ele vai mostrar a string palavra com todas as letras minúsculas. A outra função é o upper, que faz o contrário de lower, que converte a string para letras maiúsculas. Aqui, se eu imprimir a variável maiúsculo, ele vai imprimir a string palavra com todas as letras maiúsculas. E a função replace, ela substitui algum caractere da string que tu queira. Ela é chamada da mesma forma que o lower e o upper, tu coloca o nome da variável, ponto, replace, só que essa aqui ela vai receber dois argumentos. O primeiro são os caracteres que tu quer trocar, e o segundo argumento é o caractere que vai ser inserido no lugar. No caso aqui, ele trocou todos os As minúsculos da palavra por B. Outros tipos de funções são as funções para listas. Aqui tem uma lista com esses números aqui. E a primeira função que eu vou mostrar é o min, que retorna o menor valor da lista. Imprimindo o resultado, ele mostra o valor 1. A segunda função é o max, que faz o contrário do min, que ele mostra o maior valor da lista, que no caso é o 5. A função sorted, ela ordena a lista em ordem crescente, como mostra aqui. A função sum retorna a soma de todos os valores da lista. No caso, o resultado é 15. A função append,
adiciona um elemento no final da lista, como mostra aqui. Perceba que, nesse caso, essa função append, tu não precisa salvar o resultado em uma variável, ela altera a lista diretamente. A próxima é a função remove, que remove determinado elemento da lista. Se eu imprimir a lista, não vai aparecer mais o valor 6. E assim como append, ela altera diretamente a lista. A próxima função é a função count, que retorna a quantidade de certo elemento da lista. Aqui eu estou fazendo a contagem do elemento 3, que está sendo inserido como argumento dessa função. E imprimindo o resultado, ele vai mostrar 1, que é a quantidade de 3 que tem na lista. E a função clear remove todos os elementos da lista. Então, se eu mostrar a lista depois de executar o clear, vai retornar uma lista vazia. Mais uma função que é importante de comentar antes de eu terminar a aula é a função type, que retorna o tipo da variável. Aqui tem uma variável que recebe um string, palavra, e eu estou armazenando na variável tipo. No caso, como é um string, ele vai mostrar que é uma classe str. Se a variável for um número inteiro, ela vai mostrar que é da classe int. E se for um número com casa decimal, como 1.5, ele vai mostrar que é um float. E assim por diante. Se for uma lista, ele vai mostrar que é uma lista. Bom, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até mais.